Olá pessoal, tudo bom? Professor Luiz Flávio, mais uma vez aqui com vocês. Hoje na nossa aula de língua portuguesa, sobre língua portuguesa, a gente vai fazer a correção daquele exercício que a gente deixou aí na última videoaula, tudo bem? A gente vai fazer a correção, vai dar as devidas explicações, fazendo apenas um lembrete a vocês, que é sobre as dúvidas. Caso vocês tenham alguma dúvida, procurem os professores de sala de aula, que eles estão aptos a atender vocês e para tirar toda e qualquer dúvida que vierem a ter. Tudo bem? Vamos dar início aí na primeira questão. Ela diz assim: qual das palavras destacadas abaixo não representa um substantivo abstrato? Não representa. Aqui nós temos as palavras destacadas: conquista, humildade, aprendizagem, justiça e idosos. De acordo com a leitura das frases, nós temos aqui como resposta correta a alternativa é: muitos idosos têm problemas de saúde. Essa palavra idosos, ele não representa nessa frase um substantivo abstrato. Por quê, professor? Porque o substantivo abstrato são palavras que indicam qualidades, sentimentos, estado, ação e conceito. Sendo assim, nessa oração, a palavra idosos, ela não representa um substantivo abstrato. Tudo bem? Na segunda questão a gente tem, observe o quadro abaixo, substantivo comum fulano, substantivo próprio João. De acordo com esse modelo, a alternativa correta é... Na alternativa A diz assim: substantivo comum rio, substantivo próprio água, substantivo comum país, substantivo próprio Itália, substantivo comum planeta, substantivo próprio asteroide, substantivo comum criança, substantivo próprio creche, substantivo comum mulher, substantivo próprio mãe. Nesse caso, a alternativa correta é a alternativa B, substantivo comum país, substantivo próprio Itália. Mas por que, professor? Porque o substantivo comum, ele é escrito em letra minúscula e usado de forma genérica para dar nome aos seres da mesma espécie. Já o substantivo próprio é utilizado para particularizar o substantivo e, portanto, é grafado em letra maiúscula. Tudo bem? Na terceira questão diz: os substantivos primitivos são palavras que não derivam de outras. Não derivam de outras. De acordo com isso, a alternativa abaixo, que contempla um substantivo primitivo e um derivado é... Na alternativa A diz anel, papel. Na B, pedras, rochas. Na C, árvores, plantas. Na D, sapato, sapataria. E na E, profissão, carreira. A alternativa correta é a alternativa D, sapato, sapataria. Isso por quê? O substantivo primitivo é aquele que não deriva de outras palavras, como os substantivos derivados, que surgem de um substantivo primitivo por meio de um processo denominado derivação, mediante acréscimo de letras ou sílabas. Assim, sapato é um substantivo primitivo que possui o mesmo radical de sapataria. Logo, por meio do processo denominado derivação sufixal, há o acréscimo de sufixo à palavra primitiva, tornando-se então um radical mais sufixo, formando então sapataria. Na questão seguinte diz assim: o mundo precisa de pessoas boas. Na frase acima, se a palavra destacada for substituída por um substantivo abstrato, ficaria como? Na alternativa A diz: o mundo precisa de boa fé. Na B diz: o mundo precisa de boa sorte. Na C diz: o mundo precisa de bondade. Na D diz: o mundo precisa de bons e ruins. Na letra E diz: nenhuma das respostas anteriores. Qual seria a alternativa correta? A alternativa correta é a alternativa C.
o mundo precisa de bondade. Isso porque o termo boas é um substantivo feminino que pode ser substituído pelo substantivo abstrato bondade, que depende de alguém que seja bom para se manifestar. Os substantivos abstratos podem ser derivados de ações ou verbos, estados e qualidades. Os substantivos, sendo assim, a alternativa correta é a alternativa C. Passando para a próxima questão. Os substantivos próprios são palavras que particularizam os seres. Das opções abaixo, a que não se contém um substantivo próprio é. Aqui a gente tem a alternativa correta, a alternativa D. Diversos personagens do folclore brasileiro são de origem indígena. Na oração acima, os substantivos são personagens, folclore e origem, nenhum dos quais substantivo próprio. Entenderam? Os substantivos próprios das outras alternativas são São Paulo, na alternativa A, na alternativa B, ONU e São Francisco, na alternativa C, União Europeia e na alternativa E, Terra. Passando então para a próxima questão, temos os substantivos derivados são palavras que derivam de outras. Das opções abaixo, todas apresentam um substantivo derivado, exceto, ou seja, com exceção, na alternativa A temos o jornalista é um profissional de comunicação social. Na B temos a qualidade do atendimento telefônico da empresa é muito boa. Na alternativa C, desde criança viveu em um casarão perto do rio. Na alternativa D, o carteiro passa em casa todos os dias na parte da tarde. Na alternativa E, no outono as folhas costumam cair das árvores. Sendo assim, a alternativa correta é a alternativa E. No outono, as folhas costumam cair das árvores. Isso por quê? A única alternativa em que todos os substantivos são primitivos, ou seja, que não derivam de outras palavras, é a alternativa E. Os substantivos derivados das outras alternativas são, na alternativa A, jornalista, que é derivado de jornal. Na B, telefônico, derivado de telefone. Na alternativa C, casarão, derivado de casa. Na alternativa E, carteiro, derivado de carta. Temos então a sétima questão, diz assim: indique um substantivo abstrato de cada uma das palavras abaixo. Temos então na alternativa A, branco, substantivo abstrato, brancura. Na B, jovem, juventude. Na alternativa C, mal, temos maldade como substantivo abstrato. Na alternativa D, feio, temos feiura. Na alternativa E, delicado, temos delicadeza. Entenderam? Na oitava questão diz assim: os substantivos simples são formados por apenas uma palavra. Diz também, os substantivos simples são sempre grafados em letra maiúscula. E diz também que os substantivos compostos são sempre formados por mais de uma palavra. Sobre os substantivos simples e compostos, as frases corretas são: a alternativa correta é a alternativa C, 1 e 3. Os substantivos simples são formados por apenas uma palavra e os substantivos compostos são sempre formados por mais de uma palavra. Por quê? Os substantivos simples são aqueles formados por apenas uma palavra ou radical, e os substantivos compostos são formados por mais de uma palavra ou radical. Os substantivos grafados em letras maiúsculas são substantivos próprios que particularizam os seres de uma espécie: países, cidades, estados, continentes, planetas e etc. Temos como exemplo Fortaleza, Terra, Janaína, Santa Catarina e diversos outros substantivos. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. As dúvidas que forem aparecendo ou que vocês não conseguiram tirar através das explicações do vídeo,
procurem o professor de sala de aula, ele vai estar lá apto e disposto a atender vocês e tirar toda e qualquer dúvida. Tudo bem? A gente fica por aqui e nos encontramos em uma próxima aula. Até mais!